Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intensas de Gênesis. O capítulo 14, sabe? Não é uma historinha calma, não. É pura guerra, lealdade familiar sendo posta à prova e uma escolha que, nossa, define um personagem por completo. Vamos desvendar juntos essa trama de coragem e fé. O cenário já começa com uma tensão no ar. A gente está falando aqui de um conflito de larga escala, mas o que está no centro de tudo mesmo é o destino de um homem e seu sobrinho. E claro, uma decisão que é ecoar por muitas e muitas gerações. Então, para a gente entender a prova de Abrão, primeiro precisamos ter uma ideia do campo de batalha. Isso aqui não foi uma briguinha qualquer, não. Foi uma guerra de verdade, entre blocos de reis bem poderosos. Olha só, esse monte de nome que a gente vê no texto, aqui fica tudo mais organizado, né? De um lado, essa força que veio do leste, liderada por Quedorlaomer. Do outro, os 5 reis da região do Vale de Sidim, incluindo os famosos reis de Sodoma e Gomorra. No fim das contas, a luta era de 4 contra 5. E por que essa guerra toda começou? Bom, o motivo é bem direto. Por 12 longos anos, os reis do vale pagaram tributo, serviram a Quedorlaomer. Mas aí, no 13º ano, eles se rebelaram. E no ano seguinte, Quedorlaomer veio cobrar a conta. E veio com o tudo. Essa invasão foi uma retaliação bem violenta. O resultado foi um desastre total para os reis do vale. Eles foram esmagados. Sodoma e Gomorra foram saqueadas, levaram tudo de valor, não só os bens, mas as pessoas também, como prisioneiros de guerra. E é nesse ponto que a história que era sobre política e guerra vira um drama familiar. Por quê? Porque no meio dos capturados estava Ló, o sobrinho de Abrão, aquele que escolheu morar perto da riqueza de Sodoma e agora perto do perigo. Quando a notícia da captura do Ló chega aos ouvidos de Abrão, a história dá uma virada de 180 graus. Sai de cena o conflito entre reinos e entra uma missão de resgate pessoal e, olha, muito ousada. E quando Abrão fica sabendo de Ló, ele não chama um exército de aliados, não. Ele convoca os seus próprios homens. E quantos eram? Apenas 318. E detalhe, não eram soldados profissionais, mas sim homens treinados que nasceram na sua própria casa. Isso só mostra o tamanho da coragem e da audácia dessa missão. A estratégia do Abrão foi simplesmente brilhante. Ele não partiu para um ataque frontal, de peito aberto. O que ele fez? Perseguiu o exército inimigo, esperou a cobertura da noite, dividiu seu pequeno grupo para parecerem mais numerosos e lançou um ataque surpresa. Ele não só derrotou um exército que tinha acabado de vencer uma guerra, como ainda perseguiu os que fugiram para garantir que ninguém ficasse para trás. Foi uma vitória completa, sem dúvida nenhuma. No caminho de volta, Abrão, vitorioso, não é recebido com festa e desfile. Ele é recebido com 2 encontros que vão ser decisivos. 2 reis aparecem diante dele e cada um tem uma oferta bem diferente para fazer. O primeiro a encontrá-lo é uma figura misteriosa, quase mística, Melquisedeque, rei de Salém e, o mais importante, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se aproxima sem exército, sem alarde, trazendo pão e vinho, que são símbolos de paz, de hospitalidade. E a mensagem dele não é um parabéns pela vitória militar, é uma bênção espiritual que atribui o sucesso de Abrão não à sua tática, mas ao poder de Deus. A resposta de Abrão é tão importante quanto. Num gesto de honra e reconhecimento, ele entrega a Melquisedeque o 10º, ou seja, a 10ª parte de tudo que ele recuperou na batalha. Com isso, ele está reconhecendo a autoridade espiritual de Melquisedeque e, claro, a soberania do Deus que ele representa. O contraste entre os 2 encontros é gritante, né? De um lado, a gente tem Melquisedeque com uma oferta espiritual, uma bênção. Do outro, aparece Bera, o rei de Sodoma, com uma proposta bem material, bem direta. Olha, me devolve meu povo e pode ficar com todas as riquezas para você. Era uma oferta de muita riqueza terrena. Abrão venceu um exército no campo de batalha. Agora, o teste é outro. Não é um teste de força, mas de fé, de integridade. A resposta que ele vai dar a essas 2 ofertas é o que vai definir o seu legado. E a resposta de Abrão ao rei de Sodoma é
Uau! É uma das declarações mais fortes de toda a narrativa. Ele recusa tudo, absolutamente tudo. Ele faz um juramento ao Deus Altíssimo, dizendo que não vai pegar nenhum fio de linha para que ninguém nunca pudesse chegar e dizer: fui eu quem enriqueci Abrão. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a escolha de Abrão foi uma declaração poderosa de fé e de identidade. Ao rejeitar a fortuna de Sodoma, ele estava dizendo com todas as letras de onde vinha a sua verdadeira riqueza. Ele protegeu a própria integridade, fez questão de que seus aliados fossem pagos e, o mais importante de tudo, ele escolheu a bênção de Deus acima da riqueza dos homens. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A vitória de Abrão na batalha foi impressionante, claro, mas talvez a maior vitória dele tenha sido essa recusa no vale. No fim das contas, o que revela mais sobre uma pessoa? As batalhas que ela vence ou as recompensas que ela tem a coragem de recusar?